Esse é o módulo Ferramentas Google. Me chamo Samantha Gomes, sou estagiária do Google na parte de comunicação, estudante de relações públicas, sou uma mulher negra e trans, uso meus cabelos curtos e crespos, estou usando um macacão verde, atrás de mim temos uma cortina branca com flores vermelhas. Na minha mesa está o meu notebook. Esse módulo tem a proposta de ajudar você que quer entrar no mercado de trabalho e ter um diferencial, ou você que já está no mercado de trabalho e quer também ter esse diferencial para conseguir uma promoção, para conseguir uma nova posição dentro da empresa ou em outra empresa. Quando falamos ferramentas Google, eu estou falando de ferramentas digitais, ferramentas que ficam na nuvem, ferramentas essas que podem ajudar a todas as pessoas a editar um texto, produzir uma planilha, a fazer uma apresentação. Calma, gente, não precisa se assustar, porque todas essas ferramentas, ao longo do módulo, vamos passar uma a uma. Eu vou estar explicando, dando exemplos de como usá-las, como ser mais produtivo no seu ambiente de trabalho. Todas as ferramentas Google têm acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Eu vou falar para vocês alguns aplicativos que são usados dependendo do navegador e do sistema operacional que você usa. Você usando o sistema operacional Windows, temos a opção do programa NVDA, ou Mac iOS, o aplicativo se chama Narração. E para os computadores Chrome do Google, tem uma ferramenta chamada Chromevox, que ela também faz essa leitura de tela. Então eu quero convidar a todos que estão nos acompanhando, que chegaram até aqui, para se aprofundar um pouquinho mais nas ferramentas Google e aprender e ter esse diferencial para o mercado de trabalho. Chega de medo, chega de ficar pensando o que é nuvem, como que eu vou fazer texto, eu consigo utilizar uma planilha para quê, que forma que eu posso fazer uma apresentação. Chega desse medo, vem comigo que eu vou mostrar passo a passo de como você fazer e realizar as suas tarefas no trabalho de uma forma muito mais ágil, prática e colaborativa. Vamos nessa? E agora vamos começar o módulo Ferramentas Google. Então vou ensinar um pouquinho para vocês de como ser um pouco mais produtivo usando as ferramentas Google. Mas antes de falar das ferramentas Google, eu acho que muitos de vocês estão se perguntando: o que é a era digital? A era digital é lidar com a tecnologia, é trabalhar com ferramentas do celular, do tablet, do notebook, desktop. E vou comentar um pouquinho para vocês dos benefícios que a tecnologia trouxe para o trabalho, para o mercado de trabalho. Então vocês podem observar que nesse slide eu tenho um celular, um notebook, um tablet, mostrando como que esses aparelhos estão interligados através de uma rede de Wi-Fi ou 3G. E como que essa tecnologia nos ajuda a armazenar mais dados, a ter acesso a informações muito mais fáceis. Então hoje a gente consegue ver notícias, assistir uma receita, assistir uma série, ter também uma proximidade de colaboração, que você consegue trabalhar online com seus colegas de trabalho, então você consegue desenvolver projetos junto com outras pessoas. Olhem isso, 90% dos dados do mundo foram criados apenas nos últimos 2 anos. Esses dados estão entre ligação telefônica até uma transferência bancária. Olhando a quantidade de informações que temos disponíveis hoje, acredito que alguns de vocês tenham um smartphone e vocês têm muito poder nas mãos. Todo o conhecimento já produzido pela humanidade está aí no bolso de vocês. O que podemos fazer sobre isso? Antigamente, essa era a nossa expectativa.
quando íamos fazer um resumo, quando íamos estudar, quando precisávamos fazer um formulário, preencher algum relatório. Mas agora, com a era digital, o seu resumo pode estar na palma da sua mão, se você estiver usando um celular ou no computador. E os formulários, aquele monte de papel e aquela bagunça interminável, pode estar aqui, numa tela de celular, de tablet, de notebook, de desktop, todos os seus formulários organizados. E é isso que eu vou mostrar para vocês, como vocês podem usar as nossas ferramentas Google para agilizar o trabalho de vocês e auxiliar-nos no mercado de trabalho. As mudanças não começou só no local, mas sim nas atividades. Hoje, as atividades também são mais produtivas. Por exemplo, começamos com a máquina de escrever. Alguns de vocês devem ter conhecido. Quem é dos anos 80, como eu cheguei a conhecer uma máquina de escrever e era super divertido. Mas ela não era tão produtiva. Foi acontecendo as evoluções. Tivemos os desktops, depois os notebooks e agora chegamos nos tablets. Então, olha a infinidade de produtos que podemos usar para ajudar e auxiliar na nossa produtividade e na nossa melhora no mercado de trabalho. A forma de trabalharmos também mudou. Hoje nós temos menos sigilo e quando falamos de sigilos, temos que tomar cuidado com a segurança na internet. Eu vou deixar um material de apoio explicando para vocês como ser mais seguro na internet, observando senhas, tomando cuidado com compartilhamentos de arquivos. Porém, a tecnologia também nos ajudou a ser mais colaborativo, a dividir algumas informações essenciais e importantes do nosso trabalho para pessoas confiáveis, para pessoas que também trabalham junto com a gente. Então, precisamos ter um certo cuidado com essa abertura que a tecnologia nos dá. Nós temos acesso a muitas informações, só que precisamos sempre pensar: essa informação deve ser compartilhada? Essa informação precisa ser compartilhada? Precisamos ter esse cuidado, porque uma vez na rede, nunca mais sai. E lembrando que todas as ferramentas Google têm acessibilidade para pessoas com deficiência visual, tendo a opção de leitura de tela. Eu havia recomendado o Navian, que ele é totalmente gratuito, e tem o JAWS. JAWS, ele já é pago, ele tem uma versão paga. Você pode usar 40 minutos de graça, mas a partir desses 40 minutos ele para de funcionar, ele bloqueia. Então serve como uma opção, se você ainda não usou ou não conhece o JAWS, dá uma experimentada esses 40 minutos, e se tiver ok para você, aí você faz a compra do pacote. Todos esses programas que eu sugeri, eles são apenas uma sugestão. Se você já usa algum leitor de tela, fique à vontade para manter no que você já conhece ou migrar para um novo, caso haja necessidade ou queira conhecer mesmo novos produtos. Lembrando que todos esses produtos, ele tem uma melhor experiência quando você usa pelo navegador Chrome, ok? E aqui vamos falar um pouquinho das ferramentas que vamos trabalhar ao longo do módulo. Então temos Google Drive, que é onde a gente armazena todas essas ferramentas e todos os nossos documentos, fotos. Então é no Google Drive que fica tudo gravadinho e armazenado. Google Forms é onde a gente vai criar formulários. Esse aqui, ó, do lado direito, com esse desenho roxinho. Abaixo do Google Forms, temos o Google Docs ou Google Documentos, que ele é um editor de texto que vai nos ajudar a desenvolver textos, matérias, qualquer parte editorial. O Google Docs vai nos ajudar muito, vai nos auxiliar muito. Abaixo temos o Hangouts, que é um programa de troca de mensagem instantânea, videochamada,
muito usado e muito preciso agora na época da pandemia, para fazer reuniões, rever os amigos. O nosso Gmail, para recebermos e enviar e-mails. Google Slides, esse amarelinho aqui do lado do Gmail, já do lado esquerdo. O Google Slides é para criarmos slides, apresentações. E temos aqui do lado esquerdo o Google Sheets. Esse verdinho aqui, também conhecido como Google Planilhas, que vai nos ajudar a organizar as nossas planilhas, ao nosso gasto mensal. Quando chegar nele, eu vou ter algumas dicas bem legais para vocês. Acima temos o Google Calendário, que serve também como agenda eletrônica. Ele ajuda a nos organizar em relação a eventos, a reuniões de trabalho, assuntos pessoais. Ele é muito útil para deixar a nossa vida bem organizada. E esses daqui são as ferramentas Google, chamada de G Suite, que a gente vai discutir um pouquinho ao decorrer do curso. E aqui, um pouquinho do que essas ferramentas vão nos ajudar no trabalho. Como eu já havia dito anteriormente, vai nos ajudar a trabalhar de uma forma colaborativa. Vai também agilizar muitos processos. E vocês vão ver que é muito simples trabalhar com essas ferramentas. E ela tem algumas vantagens que eu acho ótimas. Ela é portátil, então a gente pode carregar no smartphone, tablet ou no notebook. E também conseguimos acessar essas ferramentas online e offline. Caso você esteja na rua e não esteja com 3G ou Wi-Fi, você ainda consegue trabalhar com essas ferramentas e mexer um pouco e adiantar algum trabalho que você esteja fazendo e adiantar esse horário que você está na rua, está numa fila, já vai adiantando o seu trabalho. Agora vamos para a prática. O começo de tudo é com uma conta Gmail. Então, para você ter acesso às ferramentas do Google, você precisa ter um e-mail do Gmail. E para quem não tem, é super simples. Você vai no Google Chrome, digita criar Gmail e vai aparecer esse link aqui. Você clica, vai abrir essa telinha aqui, vai aparecer criar sua nova conta, aonde você vai preencher os campos com nome, sobrenome. Na sugestão de nome de usuário, vai ser como vai aparecer o seu e-mail. E esse dado é muito importante. Você tem que pensar que esse e-mail vai ser profissional. Então procure colocar um e-mail que lembre você, que seja fácil para você passar para outras pessoas. Então eu sempre busco colocar meus e-mails profissionais com o meu nome e o meu sobrenome. Caso tenha já esse e-mail parecido, alguém já tenha criado, quando você clicar em avançar, ele vai avisar que esse e-mail já existe. E daí eu sempre sugiro de colocar mais um número. Às vezes eu coloco, por exemplo, Samantha Gomes. Se já tem, aí eu penso na data do meu nascimento. Então, Samantha Gomes, 1988, que é uma forma que eu vou lembrar fácil, fica um e-mail simples. E aí a gente acaba não se perdendo também quando a gente precisa passar esse e-mail para outras pessoas. A senha, é importante você gravar na memória essa senha, não deixar marcado em nenhum lugar, para que terceiros não acessem o seu Gmail e possa ter algum problema em relação a isso. Então eu sempre indico você a gravar uma senha, pensar e deixar ela bem guardada. Guarde muito bem essa senha. Nos campos abaixo, você coloca a sua data de nascimento, mês, ano, o sexo, se você quiser colocar. Eles agora têm uma opção, prefiro não identificar, que eu acredito que é bem mais inclusiva do que só masculino e feminino. Um telefone de contato, para qualquer problema que der no seu e-mail, eles sempre pedem para colocar um telefone celular. Todas essas informações tá aqui ó, no cantinho direito da tela, que aí você consegue preencher tudo e criar o seu e-mail. Pronto! Essa é a carinha do e-mail quando ele está pronto. Então você recebe uma mensagem do próprio Gmail para te dar algumas dicas e te sugerir algumas coisas, mas quando chega o e-mail é desta forma. Agora eu vou mostrar para vocês como que você cria uma assinatura de e-mail, que é muito importante. Quando você pensa no mercado de trabalho,
para você deixar o seu e-mail um pouco mais profissional e caso alguém queira te contatar, não só pelo e-mail, mas por telefone, ele encontra mais fácil se você deixar a assinatura de e-mail. Então você vem aqui no cantinho direito superior, vai ter a sua fotinho, caso você tenha colocado, ou a sua conta. Esse quadrado aqui com um monte de pontinhos, que já já a gente vai falar sobre ele. E essa imagem parece uma engrenagem, que é a configuração. Você clica nela, vai abrir aqui uma abinha de várias configurações. Abaixo de configurações rápidas, você coloca em ver as configurações. Vai abrir uma tela nova de configurações, você continua na configuração geral. Você vai descer um pouquinho e vai chegar na parte que fala assinatura, incluindo no final de todas as mensagens enviadas. E aqui você cria a sua assinatura. Então você vem aqui, então vou fazer aqui uma de exemplo. Conta modelo 2020, que é o e-mail que eu criei. Então aqui, e aí eu quero que ele tenha o meu telefone, alguma rede social que eu tenha profissional. Pronto. Depois que eu fiz isso, desço com a barra de rolagem, vou até o final e coloco em salvar alterações. Pronto. Agora eu vou aqui no cantinho esquerdo da tela, abaixo do Gmail que está escrito, tem escrever, tem um sinalzinho de mais. No escrever é para escrever uma nova mensagem, para mandar um e-mail. Então na primeira barra é para quem eu vou enviar. Então, por exemplo, conta.modelo, vou enviar para lá. O assunto, teste, para a gente saber se está funcionando. E aqui, quando você vir abaixo dessa telinha que abriu para enviar a mensagem, vai ter da esquerda para a direita, enviar, que é para você enviar a mensagem. Tem um azinho aqui com um traçado embaixo, que é para você formatar o texto, se você quiser formatar a letra, mudar um pouquinho a letra, aumentar, diminuir. Botão de anexo, quando você precisa mandar algum arquivo anexado do seu computador dentro desse e-mail. Inserir link, quando você tem algum link para você que vai complementar a sua mensagem importante. As carinhas divertidas, os emojis, que aí você pode escolher aqui algum para deixar a sua mensagem um pouco mais divertida. Google Drive, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Aqui é o fotos, que a gente pode inserir fotos também. Aqui é para você deixar avisado se a mensagem é confidencial ou não. Lembrando da privacidade, lembrando do cuidado com as informações. Quando você vai mandar uma mensagem muito séria, pode ser que seja importante você acionar esse ícone. E aqui estamos no inserir assinatura. A gente já configurou a assinatura. Vem aqui, clica nela, vai aparecer 3 opções: gerenciar assinaturas, sem assinatura e o nome da nossa assinatura. A gente clica no nome da nossa assinatura e ela aparece aqui. E agora que você já aprendeu a fazer sua conta no Gmail e aprendeu a fazer a sua assinatura de e-mail, para quem ainda não tem conta no Gmail, dá uma pausa no vídeo, segue o passo a passo e faz a sua conta no Gmail. E aproveita e já faz a sua assinatura com nome, telefone, informações de redes sociais profissionais, se você achar importante. Se você também tiver redes sociais com esse intuito de mostrar portfólio, de mostrar trabalhos que você realiza, isso vale muito e fica muito mais corporativo e profissional o seu e-mail. Que quando você mandar um currículo, também, às vezes, o recrutador, ele recebe tantos e-mails, e aí no meio deles, às vezes ele está interessado no seu. E quando você tem uma assinatura, ele vai diretamente lá e já pega os seus contatos. Ele não precisa abrir o seu e-mail, abrir o seu currículo para pegar o seu contato. Muitas vezes ele só vai abrir o seu e-mail que você enviou junto ao currículo e já entrar em contato com você. Então, para quem ainda não tem, dá essa pausa e já faz a sua conta Gmail e coloca a sua assinatura da forma como eu acabei de explicar. Eu vou mostrar para vocês como que você acessa o calendário, aquele que eu falei, ele pode ser a sua agenda eletrônica.
você vem aqui no cantinho da tela, do lado direito, naquele quadrado com um monte de pontinho que eu falei, então você clica nele. E aqui vai estar o Google Agenda. E essa aqui é a carinha do nosso Google Agenda. Do lado esquerdo tem o calendário do mês todo. Abaixo tem alguns lembretes e modelos para você usar para diferenciar. Eu gosto bastante desse padrão. No canto superior direito, ao lado daquele quadrado com um monte de pontinho, tem aqui escrito semana, que é como vai ser mostrado o seu calendário. E você pode trocar para dia, aí ele só vai mostrar a agenda do dia, ou para mês, que ele vai mostrar o mês todo. Eu indico você usar o semana, que aí você tem ideia do que você vai ter naquela semana, as reuniões e todos os seus compromissos. Para você marcar uma reunião, algum compromisso, você clica, ele já aparece uma outra telinha, você adiciona reunião e aí ele já te fala, você pode adicionar os convidados, você adiciona pelo e-mail da pessoa, então você vai adicionando os e-mails, então o e-mail, a pessoa vai receber esse e-mail e também vai ser um lembrete. Você pode adicionar o Google Meet para você fazer a reunião online ou adicionar um local onde vai ser feita essa reunião. Caso você queira avisar as pessoas que você está mandando esse arquivo, adicionar alguma informação, você pode escrever aqui. E aí você salva. Ele vai te perguntar se você quer mesmo agendar esse compromisso, você coloca que sim e para enviar para as pessoas que foram convidadas para essa reunião. E dessa forma você consegue trabalhar com o Google Agendas. Agora a gente vai falar um pouquinho de acessar as ferramentas. Vocês viram que eu acessei a ferramenta Agenda, que fica nesse quadradinho no canto superior direito, esse quadrado com um monte de pontinho. E aqui, quando você clica, você tem todas as ferramentas Google disponíveis. Agora aqui um videozinho para você ver. Quando você entra no Google Docs, Google Documento. Cliquei no quadradinho no canto direito superior. Achei aqui, ó, o nosso desenho Google Documentos. Cliquei nele. Quando é a primeira vez que você vai acessar, ele vai te dar essa imagem, ele vai te dar boas-vindas. E aí o Google Documentos, ele tem alguns modelos que você pode usar de exemplo quando você vai fazer mandar um currículo, escrever uma carta, uma proposta de projeto, ou você pode vir aqui nesse primeiro, que é em branco, que aí você vai desenvolver o seu texto, a sua mensagem. E o Google Documentos, ele é dividido em título do documento, que é aqui em cima, que aqui eu coloquei texto modelo, só para vocês verem como que a gente faz. Então vem aqui, texto modelo. Barra de baixo, barra de opções, que vai nos ajudar a formatar, a inserir imagens, uma barra muito útil. E temos a barra de ferramenta, que é a terceira de baixo, que também vai nos ajudar a configurar a letra, o tamanho da letra, se vai ser em negrito, que é esse B, se vai ser itálico, que é deitadinha, que é esse I aqui. Esse U é de sublinhado, esse A é para você escolher a cor da letra que você quer usar. E esse desenho aqui que parece um marca-texto, é um marca-texto, que você pode também marcar os seus textos com ele. E abaixo temos a área de texto, que é onde você vai escrever e desenvolver os seus textos. Agora, eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade muito boa do Google Documentos, que você consegue fazer edição compartilhada, que é aquilo que a gente está conversando de trabalhar colaborativamente. Você vem aqui no canto direito superior da tela, nessa imagem aqui azul, escrito compartilhar e tem um cadeadinho, para adicionar pessoas para compartilhar junto com você. Eu vou clicar para mostrar. Quando você clica,
ele dá as opções para você convidar outras pessoas. Então, você vem aqui em adicionar pessoas e grupos, vai adicionando os e-mails das pessoas que vão compartilhar com você esse documento. E aqui você escolhe, se você quiser mandar link para as pessoas te ajudar, você vem aqui embaixo e copia o link. Ou faz o convite direto, que é aqui. Clicando em concluir, esse convite vai chegar no e-mail da pessoa e ela vai também poder compartilhar com você e escrever junto com você. Tem uma função muito legal que você vem aqui na barrinha de opções, você vem em arquivo, você vai descer e vai vir até histórico de revisões. Esse histórico de revisões é onde você vai conseguir ver tudo que já foi feito nesse documento. Então, às vezes, esse histórico ajuda muito quando você trabalha com muitas pessoas trabalhando no mesmo documento e você se perde, ou você sabe que tem uma informação muito importante, mas ela sumiu, ou você quer entender como é que está o andamento, quem está ajudando, quem não está, o que cada um escreveu. Você pode vir aqui em ver históricos de versões. E esse histórico de versões, como esse arquivo é novo, ele não vai ter. Mas esse é o formato. Do lado direito superior, ele vai marcando quem alterou e vai mostrando as versões anteriores. Então aqui, conta modelo é a nossa, que nós estamos trabalhando nela juntos. Tá aqui o horário que eu mexi, o dia que eu mexi. Se tivesse outra pessoa mexendo, estaria abaixo dela ou acima, dependendo do horário e do dia, mostrando a hora e o dia que a pessoa mexeu e o e-mail de quem mexeu. E desta forma, você consegue trabalhar em conjunto com várias pessoas e sem perder a produtividade. 10 cabeças pensam mais que uma, ou melhor que uma, né? E você também consegue trabalhar com o Google Documentos online ou offline. E agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão criar um formulário. Então, para você abrir o Forms do Google ou formulário, lá no cantinho direito, naquele quadrado com um monte de quadradinho, você vai clicar nele e você vai procurar ele aqui nos apps. No meu caso, não está aparecendo. O que a gente faz? Pesquisa no Google mesmo, Forms. Pode colocar assim, FORMS. E daí você vai clicar no que vai estar escrito Google Forms Singing, que daí ele vai direto para o Forms do Google. O Forms, ele segue a mesma linha que a gente comentou do Google Documento. Ele tem algumas sugestões de formulários como modelo ou criando o seu, aqui no cantinho esquerdo superior. Aí você pode estar criando o seu formulário, colocando o tema, mudando aqui o título, então você pode colocar qual vai ser o nome do seu formulário, uma breve descrição logo abaixo, você pode escrever por que está sendo feito esse formulário e fazendo as perguntas. O Forms ou formulário você pode fazer de forma personalizada, tanto anônimo quanto não. Então, tem opções, você pode deixar com a opção da pessoa colocar o nome e o e-mail ou não precisar colocar nem o nome nem o e-mail. No canto direito superior, tem algumas ferramentas que ajudam a mudar um pouquinho o perfil, a carinha do Forms. Esse ícone aqui parece uma paleta de tinta, que é onde você vai escolher as cores que você quer que seu Forms tenha, a fonte que ele vai ter. Então, ele abre uma telinha de opções do lado no cantinho direito para você escolher as cores, que aí você vai mudando e aí o Forms vai mudando também. O estilo de letra, se você quer uma letra diferenciada. E caso você queira adicionar alguma imagem, é só clicar nela e ele insere. E aí ela fica aqui. Então, um pouquinho do Forms e como que você pode desenvolver formulários, pesquisas, que são muito importantes. Caso você não queira desenvolver do zero, você pode usar os modelos da galeria.
que também são ótimos e já te ajuda muito a desenvolver as suas pesquisas, o seu convite para uma festa da firma. E agora nós vamos trabalhar com o Google Planilhas. Então, para acessar o Google Planilhas, aquele mesmo esqueminha que a gente está fazendo. Vem aqui no canto superior direito, nesse quadrado com um monte de pontinho, procura pelo nome, esse verdinho escrito Planilhas, clica. E quando a gente vem para o Google Planilhas, ele mostra isso. A galeria de modelos, então que ajuda a gente a ter alguma ideia. Às vezes você está pensando em fazer algo, mas não tem muita ideia de como fazer. Você pode vir aqui na galeria ou vir em brancos, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como que é o em brancos. A forma dele é um pouco parecida, as barras são um pouco parecidas com a do Google Documentos. Então temos a barra de título, temos a barra de opções e a barra de ferramentas. Vocês podem reparar que ela tem algumas funções diferentes da do Google Documentos. E aqui abaixo, esses quadradinhos, eles são chamados de células. O Google Planilhas, ele é muito bom para você desenvolver cálculos, organizar algumas planilhas de orçamento, orçamento doméstico, orçamento da própria empresa. Eu vou deixar no material de apoio algumas dicas de como trabalhar no Google Planilhas. Google Sheet, às vezes vocês podem encontrar, que é a forma em inglês, que é chamado. Então, Google Sheet ou Google Planilhas é a mesma ferramenta do Google, tá bom? E agora nós vamos falar do Google Apresentação. Para você abrir o Google Apresentação, você pode vir aqui na setinha do navegador mesmo. Eu estou usando o Chrome. Então, lá no cantinho esquerdo tem uma setinha virada para a esquerda. Eu clico nela, que ela volta, e aí aparece o nosso quadrado com pontinhos. Clico nele e vou procurar Google Apresentações. O Google Apresentações é uma das melhores ferramentas para você trabalhar de forma colaborativa. Ele é um pouco mais artístico, vamos dizer assim. Porque você pode colocar imagens, você pode colocar vídeos, GIFs, você pode pensar em milhões de ideias e colocar no Google Apresentações. Ele também tem uma parte muito legal, que é a de comentários. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um modelo, que também é chamado de template. Template é um modelo pronto já de apresentação. Então, a apresentação aqui ela já está pronta. Mas eu posso fazer as minhas alterações. Então, eu subi no meu cantinho direito superior. Então, eu vou ter compartilhamento, apresentar e uma imagem que parece um texto. Parece que eu estou enviando uma mensagem. E nesse ícone, quando eu clico, vai aparecer notificações ou mais comentários. Eu clico em mais comentários e aqui eu posso deixar os meus comentários sobre essa parte da apresentação. Então, se eu gostei, então eu deixo aqui, comentar, e vai ficar aqui meu comentário para que as outras pessoas vejam o que eu achei, o que eu acho que precisa mudar. Então, é bem legal para você trabalhar em conjunto, que aí você vai deixando as suas anotações em cada um, se assim você desejar. O Google Apresentação também dá para trabalhar online ou offline. Ele não interfere em relação a isso. Você pode trabalhar tanto usando 3G, Wi-Fi, ou sem nenhum dos dois, usando offline. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês os modelos de template. São os modelos de apresentação prontas. Então, tem bastante apresentação que você pode usar como inspiração ou usar elas e fazer algumas alterações de acordo com a sua necessidade. Para acessar essas apresentações, ele fica aqui já no comecinho da tela. Assim que você abre, ele já vai aparecendo todas as opções. Caso você queira criar a sua personalizada, é só clicar aqui em branco e aí você faz a sua apresentação da forma que você acha melhor. E agora, pessoal, vamos falar um pouco de Hangouts.
Só atualizando, por conta da pandemia, o Hangouts agora também é conhecido como Google Meets. É o mesmo produto de compartilhamento de mensagens e videochamadas. Então você pode encontrar com o nome de Hangouts, ou se você colocar Meet, MEET, você também vai conseguir acessar essa ferramenta do Google. O Google Meet ou Google Hangout, ele está sendo muito utilizado agora na época da pandemia, pensando no distanciamento social. Então, para que nós conseguimos aproximar, estar mais próximo de quem nós amamos ou de quem nós trabalhamos, ele está sendo uma ferramenta muito utilizada e eu adoro, particularmente. E eu sei também que, por exemplo, você precisa fazer uma entrevista de emprego, por conta do distanciamento, muitos RHs estão preferindo fazer por videochamada. E aí você pode usar o Hangout para isso, para você fazer uma entrevista de emprego, para você falar com algum parente que está longe ou também que está próximo, mas por conta do distanciamento você prefere ter esse contato virtual. Você pode estar falando com seus amigos, fazendo encontros, aquele happy hour que a gente não consegue mais fazer pessoalmente, a gente pode fazer por videochamadas. O Google Meet, falando profissionalmente, ele também é muito bom para você fazer apresentação. Então você consegue fazer apresentações mostrando aquela apresentação maravilhosa que você fez no Google Apresentação. Você pode mostrar essa apresentação para os seus colegas de trabalho e juntos ir discutindo sobre melhoras e você explicando alguns tópicos. Então fica bem interativo, fica muito mais fácil das pessoas entenderem numa reunião a mensagem que você quer deixar. Então o Google Hangouts é uma ferramenta que está sendo muito utilizada agora na época da pandemia, mas eu acredito que ela vai ser usada para sempre, porque facilita muito a nossa vida para fazer reuniões com pessoas que às vezes não estão no escritório, que às vezes está no escritório de outro estado, de outro país. Então ele acaba ajudando nessa conexão com pessoas fora da nossa fronteira geográfica. O Google Fotos, eu elenquei aqui 3 tópicos, mas tem infinitos outros benefícios, mas que eu acho que é super importante. Ele é gratuito, isso eu acho assim que já deixa a gente bem animado. Todas as ferramentas do Google, elas são gratuitas, na verdade. Ele libera a memória do seu celular, pensando que quando você sincroniza as fotos do seu celular na ferramenta Fotos do Google, todas as fotos que estão no seu celular vai para o Fotos. E daí você consegue liberar um espaço na sua memória. Eu acredito que isso é muito importante, porque às vezes nossa memória tá cheia, a gente já não sabe mais o que faz, e às vezes precisa deletar algumas fotos ou vídeos importantes, agora não precisa mais. Você pode colocar no Google Fotos que ele armazena para você com segurança. Tanto fotos, imagens, animações, vídeos, tudo isso você consegue guardar no Google Fotos. Ele tem algumas opções para montagens e criações, como se fosse GIF, que é muito legal. Que você pode escolher algumas fotos sua, clicando nela, ele faz uma montagem diferente com as fotos, ou ele pode fazer uma animação de mostrando uma foto atrás da outra. Parece que está se movendo, dependendo da sequência de fotos que você usa, fica parecendo um GIF animado. É bem legal essa opção. Eu vou falar um pouquinho do Google Drive, que ele é o responsável por guardar todos os nossos documentos e todas as nossas informações. Quando a gente pensa em nuvem, que é uma palavra muito usada na era digital, armazenamento em nuvem. Mas o que é isso? Como que isso acontece? De uma forma simples, o armazenamento em nuvens são computadores físicos, então eles ficam num prédio que eles chamam de data center, ficam vários computadores lá que armazenam os dados de todos os usuários do mundo nesses data centers. Temos alguns espalhados pelo mundo. Se der algum problema em um data center, o outro consegue recompensar e ninguém perde as suas informações. Uma vez essas informações gravadas nesse HD, ele vai liberando para você conforme você acessa a internet. Então, toda vez que você acessa a internet, você puxa a sua informação desses data centers. Então, a sua informação está segura em um local, que esses data centers são super seguros,
por isso a importância de guardar a sua senha bem, porque quem possui a sua senha acaba tendo acesso a essas informações. E dessa forma você também consegue liberar muito espaço no seu celular, no seu notebook ou desktop, deixando na nuvem. Então, ele vai estar bem guardado, ele vai estar no HD físico de um computador muito bem vigiado, e quando você precisar pegar essas informações, você acessa a internet, entra no seu Gmail e você consegue acessar o seu Google Documentos, o seu Google Apresentação, seu Google Planilhas, seu Google Formulário, seu Google Fotos. Então, todas as informações que você salvar, você consegue pegar na nuvem. Então, agora vocês já sabem, quando falarem estar armazenado na nuvem, em um computador físico que é ligado a uma rede de internet. Quando você necessita, você consegue pegar os seus arquivos através dele. E o Google Drive, ele possibilita mais compartilhamento e mais colaboração, sempre pensando nas regras e seguranças de dados. Então, quando você pensa em compartilhar, nós estamos falando de você compartilhar a sua apresentação com um colega de trabalho, você compartilhar um texto que você editou com o seu chefe, por exemplo, para ele dar uma olhada, para ele te auxiliar. Ou quando você faz uma planilha e você precisa de alguns dados, você pode compartilhar com alguém que tem esses dados, e aí vocês vão trabalhando juntos. E o mais colaboração é isso, é você ir compartilhando as informações do Google Planilha com uma outra pessoa que também tem um conhecimento de alguns dados, e juntos vocês trabalham e conseguem, de forma rápida e colaborativa, encontrar a melhor maneira de resolver alguns problemas. Pessoal, chegamos ao final do nosso módulo Ferramentas Google. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Estou deixando materiais de apoio para vocês estarem se aprofundando mais nos assuntos que foram abordados aqui. Então, chega de desculpa. Agora é mão na massa. Como eu disse anteriormente, faz o seu e-mail, começa a acessar as ferramentas Google, vai aos pouquinhos conhecendo, assiste o módulo novamente se ficou com alguma dúvida, pega o material de apoio. Eu estou deixando alguns vídeos também explicando algumas coisas muito interessantes para aumentar a sua produtividade, para ajudar você a ser um profissional que o mercado quer, que você se sinta muito mais valorizado, valorizada, empoderado, empoderada para o mercado de trabalho, para esse mundo digital que estamos indo. Eu tenho certeza que agora, quando você ouvir a palavra nuvem, não vai mais ter aquele frio na espinha de pensar o que está acontecendo, o que é isso. Tenho certeza que agora todos vocês vão ter a resposta na ponta da língua, o que é nuvem. Eu agradeço muito. Novamente, parabenizo todos e todas que chegaram até aqui. Vocês já são o diferencial, os profissionais que o mercado busca e quer. Eu deixo aqui o meu grande beijo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E até um próximo momento. Tchau! Eu falo que a gente pode tudo. Quem disse que pessoas trans não podem estar dentro do Google? E olha que a Samantha não é a única trans-googler, né? Olha. E o Google é uma das empresas que está super aberta a receber os maiores talentos, respeitando sempre a diversidade que todos nós somos. Afinal, a diversidade é a maior igualdade que a gente possui. Quantas coisas que a gente não... Eu volto e meia tô lá. Eu sou uma usuária do Google antes mesmo de ter uma parceria junto com a Transemprego. Mas quantas ferramentas que a gente não sabia, né? Que a gente pode criar o nosso próprio site, tudo de maneira gratuita, usar melhor os recursos do Gmail, enfim. E agora no próximo vídeo, que é o nosso último do Transformação, antes da gente ir para nossa certificação, você vai conhecer Carol Martins. Ela vai estar falando sobre outras ferramentas. Tem mais ferramentas? Sim! O Google tem uma fábrica de ferramentas e a grande maioria gratuitas para o seu uso. Google Tradutor, enfim, muitas coisas. Acompanhe aqui agora no próximo vídeo com a super professora Carol Martins. Beijo!